Oi, gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos. Hoje nós vamos falar sobre Sansão, que é um velho conhecido, né? Muita gente conhece a história de Sansão. E ela está baseada em Juízes 13, do capítulo 13 até o capítulo 16 de Juízes. E o título que eu escolhi, Sansão, você não soube me amar. Talvez, provavelmente, esse título vai chamar atenção, porque realmente eu quero chamar atenção para a forma como Deus lidou com Sansão e a forma como Sansão lidou com Deus, não soube aproveitar o amor de Deus, como muitas vezes acontece conosco. Então, gente, naquela época, Israel estava sob o domínio dos filisteus e Deus manda um anjo e ele fala aos pais de Sansão e diz que vai nascer um filho especial, né, um filho enviado por Deus para libertar Israel do domínio dos filisteus. Ele vinha com uma pessoa especial porque sob ele não poderia passar navalha, né, e nem tomar vinho, porque a sua força estaria no seu cabelo. E assim os pais de Sansão criaram ele com todas essas regras, com todos esses cuidados. Quando Sansão ficou adulto, ele foi visitar a terra dos filisteus, que era vizinho, e ele se encantou por uma moça. E assim ele voltou até os pais, naquela época era o costume, os pais é que pediam uma moça, né, para o filho em casamento. E assim ele voltou e disse: meus pais, eu queria casar com uma moça da terra dos filisteus. Mas meu filho, tantas moças dentro de Israel que você possa tomar para casar. E ele disse: não, mas eu quero aquela ali. Então, o primeiro erro de Sansão, não ponderar o conselho dos pais. Gente, os pais estão em ascensão sobre nós. Então, não podemos esquecer que eles estão sempre a um passo à nossa frente, na visão, na perspectiva de vida, por conta da maturidade e também por conta da missão que Deus nos colocou lá para nos orientar. Então, conselho de pai e mãe tem sempre que ser ponderado para a gente poder tomar as decisões, coisa que Sansão não fez. Assim, ele quis casar com a moça, prepararam a festa de casamento. Naquela época era costume dele 7 dias de festa de casamento. E Sansão, dias antes do casamento, ele tinha matado um leão no caminho quando ele tinha ido para a terra dos filisteus. E no dia seguinte, quando ele passou naquela terra ali, o leão estava cheio de mel. E a partir dali ele formou uma charada para os filisteus, né? Nas festas de casamento ele formou uma charada e disse: se vocês adivinharem qual é a charada, eu trago 30 túnicas, né? Túnicas são vestimentas bonitas, caras, eu dou de presente para vocês. Se vocês perderem, vocês não conseguirem matar a charada, vocês me dão essas túnicas. Assim, passou-se 1, 2, 3, 4, 5 dias, nada de adivinharem a charada, a festa já estava correndo. Eles chamaram a noiva de Sansão e disseram: olha, se você não descobrir qual é o segredo, nós vamos matar a sua família. E assim ela, ameaçada, perguntou a Sansão 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Sansão nada de revelar, e revelou uma vez, revelou a segunda vez, e não era a verdade, né? E toda a vida ela disse: mas não é possível, Sansão, você desse jeito você não me ama e tal. Até que ele, cansado, ele revelou qual era o segredo. E assim ela correu e avisou aos filisteus. E nisso eles descobriram a charada. Sansão ficou muito chateado, muito irritado. Pegou, foi até a cidade, matou 30 homens, tirou as vestes, pegou as túnicas e entregou para eles. E deixou a moça lá no casamento, não casou com ela e foi-se embora, voltou para sua terra, muito chateado. E assim aquela moça foi entregue ao padrinho de casamento, né? Em seguida, então, Sansão usava o seu dom, a sua força, não para libertar Israel, ele usava em benefício próprio, e isso é muito triste, porque era um dom tão bonito, uma missão especial que Deus tinha dado a Sansão. Em seguida, Sansão, com raiva, volta de novo na terra e se deita com uma prostituta. Um segundo erro de Sansão, né? O sexo é o ápice de um relacionamento, de um casamento. Não é para ser feito com qualquer pessoa. Então, Sansão estava o tempo todo entristecendo o coração de Deus. No terceiro momento, Sansão ele tinha uma atração pelas mulheres filisteias. Ele finalmente se apaixona
pela pessoa que a gente conhece mais, que é Dalila, né? Ele se apaixona por Dalila e com ela vive um grande romance, um grande amor. Só que Dalila, mesma coisa como Filisteia, né? Os filisteus disseram, você tem que descobrir qual é o segredo de Sansão. Assim ela perguntou uma vez, e ele, na ingenuidade, é engraçado como ele novamente cai no mesmo erro, né? Sansão revela errado o segredo da força dele. Ele diz que se amarrar ele com cordas novas, ele perde sua força. E assim ele é amarrado com cordas novas quando ele dorme. E quando ele acorda, está lá cheio de filisteus querendo derrotar ele. Mas ele quebra as cordas e ele derrota os filisteus. Novamente, Dalila insiste em saber e ainda usa o argumento errado quando ela diz, você não me ama porque você não confia em mim. Mas é óbvio que eu não confiava nela, né? E mesmo assim, usando o argumento errado, porque era ela que não amava Sansão, né? Ela não tinha o menor cuidado com Sansão. É triste ver como Sansão usou tão mal o seu talento, é triste ver como Sansão, infelizmente, realmente não foi amado como deveria. Mas o erro principal estava lá no início, quando ele não ouviu seus pais, né? Procurou uma filisteia, uma mulher pagã para casar. Então, ele, pela segunda vez, ele disse, se você me amarrar com umas cordas de arco, né, que era uma corda especial, eu vou perder minha força. Novamente, ela conta para os filisteus, eles chegam lá e ele novamente se liberta daquelas cordas. Terceira vez, ele diz novamente uma outra versão, dizendo que se fizer das tranças dele, porque o cabelo dele era grande, um tear, né, ele perderia sua força. E assim ela faz, e novamente os filisteus chegam lá, e novamente ele se liberta. Finalmente, uma quarta vez, Sansão já estava cansado, né, de ficar o tempo todo se desgastando com Dalila. E ele finalmente, para a tristeza, ele entrega o seu segredo, né? E diz que se passar navalha na cabeça dele, ele perde sua força. E assim, ele ainda dorme no colo dela, achando que vai se libertar mais uma vez, talvez. Ele talvez não confiou que aquela era uma regra que Deus tinha dado, né? Então, quando os filisteus chegam, ele finalmente perdeu sua força. E aí furam os olhos de Sansão, ele é levado como escravo, e depois de algum tempo eles estão dando uma grande festa lá no meio dos filisteus, chamam Sansão para rir dele, ridicularizá-lo, e ele pede um último pedido, faz um último pedido a Deus, que Deus dê força novamente a ele, para ele derrubar aquelas colunas e matar muitos filisteus. E assim, Deus concede esse pedido, né, a Sansão, e nesse momento Sansão morre com aqueles mais de 1000 filisteus são mortos naquele dia. Mas é um triste fim, com certeza não era assim que Deus queria. Deus queria que Sansão fosse usado para libertar o seu povo. Então, gente, você não soube me amar, como você está usando o seu dom, né? Os dons que Deus lhe deu, será que você está dando de volta para Deus esses dons? Você está usando as suas habilidades para abençoar as pessoas, né? O amor tem que ser uma via de mão dupla. Você ama, você é amado também. E o amor é a coisa mais curativa que existe na face da terra. Então ame, se doe, perceba quais são os seus dons e use para abençoar as pessoas. Não faça como Sansão fez. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada com a graça e a misericórdia de Deus sobre a tua vida.